Bom dia, irmãos. Graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande satisfação que eu venho dar continuidade às nossas aulas da Escola Dominical, nessa classe de integração. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos com o tema O Evangelho Vivo. O Evangelho Vivo. O nosso texto base continua em Filipenses, capítulo 1, só que agora dos versículos 12 ao 26. Vamos orar, né, para começar o nosso estudo, né, para que o Espírito Santo possa iluminar os olhos dos nossos corações, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti pelo Teu grande amor, cuidado, proteção. E nesse momento nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine os olhos dos nossos corações, para que nós possamos, Pai, entender, compreender a Tua palavra e, sobretudo, fazer a Tua vontade, Senhor. Que a Tua palavra caia em nossos corações, frutifique, para que as nossas ações sejam de acordo com a Sua vontade. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura da palavra? Filipenses, capítulo 1, dos versículos 12 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco, palavra do Senhor. Muito legal, né? Então, assim, o nosso tema hoje, o tema é o Evangelho Vivo, né? E o texto base, esse que acabamos de ler aqui, fala de um progresso, né? A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Então vamos começar da seguinte maneira, né? O que é Evangelho, né? O Evangelho, na verdade, são boas novas, né? Boas novas de alegria, né? Então, definição de Evangelho, isso aí nós já sabemos, né? Somos o corpo de Cristo. O Evangelho tem como significado boas novas de grande alegria. O Senhor Jesus Cristo falou dessas boas novas em Lucas, no ministério terreno dele. Então vamos passar um pouquinho mais para trás, em Lucas, capítulo 4, quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse, falando do ministério dele, que é muito interessante, né? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão que o Senhor Jesus Cristo recebeu, e aqui está o âmago do Evangelho, aquilo que o Senhor Jesus Cristo ia fazer, né, quando no seu ministério terreno me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Além de, o último tema aqui, né, tópico, apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto é retirado de Isaías, né? Tem uma parte que não foi mencionada pelo Senhor Jesus Cristo porque é o tempo da graça, né? Então, assim, para a gente entrar nesse tema, né, o Evangelho vivo, a gente entra nessa parte que Jesus falou exatamente a respeito do ministério terreno dele. Né? Hoje, no atual contexto, né, nós temos diferentes igrejas, né? Deixa eu mudar um pouquinho aqui, né? Diferentes igrejas com as suas características, né, peculiares, né? E a maneira com que nós professamos a nossa fé, isso mostra como estamos comprometidos com a missão, com o verdadeiro evangelho. Nós sabemos aí que tem igrejas que pregam de forma diferente, a gente não está aqui para criticar a igreja alguma, né? Mas para dizer que o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo, Cristo Jesus, e as pregações devem ser cristocêntricas, ok? Beleza. Podemos ver o que ao longo da história, né, muitos personagens bíblicos, né, que viveram intensamente da sua fé. A gente tem alguns exemplos, né, por exemplo, o próprio Sadraque, Mesaque e Abednego, né, tem até uma música, né, que eles foram lançados na fornalha, mas eles não se dobraram, né, a imagem de Nabucodonosor, enfim. Tem o próprio Daniel na cova dos leões. Tem também, vamos citar um outro, o próprio profeta Elias, o profeta Eliseu, e dentre outros, né, inúmeros, que viveram, né, da sua fé. Né? Em Hebreus 11 vai falar da galeria da fé, né? Então menciona ali nominalmente, né, os irmãos que viveram intensamente da sua fé no passado. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, o rei Davi, né, Ezequias, o rei Ezequias, né, foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então todos esses são irmãos nossos que ao longo da história viveram intensamente da sua fé. É só uma introdução, né? Importante salientar, como já falamos na lição passada, que Paulo escreveu essa carta quando estava ainda preso, né, estava encarcerado. Mas mesmo assim, essa carta ela teve o seu alvo atingido, né? Ou seja, o evangelho ele não foi aprisionado com Paulo, não pode, né? O evangelho ele foi propagado e mesmo na prisão Paulo fez com que o evangelho avançasse. É muito interessante isso, né? São coisas de Deus, né? Agora vamos às lições do texto. Lições do texto. Que lições o texto ensina para nós, né? Fala sobre o comprometimento. Então a gente já viu que o texto menciona o progresso do evangelho, né? Deixa eu voltar lá em Filipenses e fala muitas vezes, né? Fala do progresso do evangelho. Mas como assim o progresso se Paulo estava encarcerado? Esse progresso ele se deu porque Deus é o autor de todo esse processo. Deus ele tem um interesse nesse processo. Então, não tem como parar o evangelho. Não tem como impedir o avançar do evangelho. As pessoas podem até tentar, mas isso não vai acontecer. Então a gente vê que o Paulo estava comprometido com o evangelho. A gente pode ver isso em Filipenses. Vamos avançar bem aqui, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha o comprometimento do apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo ele teve a sua conversão quando ele teve um encontro com Jesus, né? Em Atos 9, salvo engano. Então, em Atos 9, mostra exatamente o momento que Paulo ele estava seguindo para perseguir ainda mais a igreja e teve um encontro com Jesus e houve ali a sua conversão.
E aí o próprio Senhor Jesus fala, eu vou mostrar como importa sofrer, né, pelo Evangelho, sofrer pelo meu nome. Né? A gente pode ver isso aqui em Atos, para não ficar só na minha palavra. Vamos dar uma olhadinha no livro de Atos dos Apóstolos. Tá demorando chegar a Atos aqui, viu? Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 9, mas nós vamos ver alguns versículos especificamente. Ó. Capítulo 9, versículo 4. E fala assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, versículo 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Nota que fica evidente aí a questão do corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Cristo é o cabeça. Nós somos os membros do corpo. E Jesus fala assim: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Como? Está perseguindo Jesus? Perseguindo os irmãos, perseguindo os membros do corpo de Cristo. E vamos passar aqui para o versículo 15. Versículo 15, depois que Ananias recebe aquela missão do Senhor de ir até o Paulo e orar por ele, e o versículo 15 fala assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu. Paulo sabe o que é sofrimento, mas ele mostra o comprometimento dele ali em Filipenses 1:21, e fala: viver é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro, né? O compromisso, ele continua com Filipenses 23:24, Filipenses 1, capítulo 1, o versículos 23 e 24, diz a palavra do Senhor dessa maneira: Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo está falando: olha só, estar com Cristo é muito melhor. Né? Ele não tinha medo da morte. Mas, por conta do compromisso que eu tenho de pregar o evangelho, do encontro que eu tive com Cristo, eu vou ficar na carne. É a opção que eu tenho. Essa é a melhor opção. Né? Ó, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, que diz o apóstolo Paulo. Continuando aqui, irmãos. Paulo disse: ai de mim. Vamos em 1 Coríntios 9:16. A gente vai dar uma passeada na Bíblia, né? 1 Coríntios, que também foi escrita pelo apóstolo Paulo, versos 9, capítulo 9, perdão, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Olha a consciência que o apóstolo Paulo tinha. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Lembrando que Paulo era um perseguidor da igreja, lembrando que Paulo, ele teve um encontro com Cristo, e Paulo, naquela ocasião que estava escrevendo aos Filipenses, estava encarcerado, preso. E ele fala exatamente isso: eu anuncio o evangelho, né? Não tenho de que me gloriar, que toda honra e toda glória pertence ao Senhor, né? Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho do reino, né? Tudo faço por causa do evangelho, diz a palavra do Senhor. Ó, em 9:23, vamos passar para o versículo 23, né? Está bem pertinho ali. Fala exatamente assim, ó. Capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Fala assim: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo tinha essa consciência de pregação do evangelho, de cooperar com Deus, cooperar com o evangelho, cooperando com Deus.
Deus ele dá esse privilégio para nós de podermos falar da palavra dele, compartilhar a palavra dele, compartilhar os benefícios do reino. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é bom. Né? Como diz o Salmo 34, versículo 8, Deus, provai e vede que o Senhor é bom, Deus é bom o tempo todo. Tá? Então vamos seguindo aqui. E Paulo soube o que é sofrimento. 2 Coríntios, está marcado aqui, e aí vamos passar para lá, 2 Coríntios capítulo 11, dos versos 23 a 28. 2 Coríntios, versículo 11, dos versos 23 a 28. 23 fala assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. São sofrimentos de Paulo. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação. Olha só que bênção. A preocupação com todas as igrejas. Olha o comprometimento do apóstolo Paulo com o evangelho. Além de tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, o primordial para ele era a preocupação com todas as igrejas, aquele compromisso que ele fez com Cristo, quando Cristo encontrou com ele, quando ele estava indo perseguir a igreja. Então, Paulo verdadeiramente amava o evangelho, verdadeiramente tinha esse comprometimento, esse sentimento de que o evangelho precisa ser propagado, não importa se eu estou preso, se eu estou aprisionado. E ainda assim aprisionado, os guardas da prisão ouviam o evangelho. Então, de alguma maneira, seja por cartas às igrejas, ou seja, na prisão, no cárcere, os guardas, né? Havia um rodízio entre eles e eram muitos. Eles ouviam Paulo pregar, eles viam as maravilhas que Paulo tinha, independente de estar na prisão. Tá? Irmãos, vamos fazer a leitura que está no livro de Atos, capítulo 20, dos versos 22 a 24, tá? Dando sequência aqui na questão dos sofrimentos que Paulo enfrentou. Diz assim a palavra do Senhor: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha a conversão. Ele estava realmente convencido, né? Realmente imbuído da missão, né? De servir o Evangelho de Cristo. Bem interessante, né? E um tópico, né? Mais um tópico aqui da nossa lição é o progresso contínuo da causa de Cristo, né? Progresso contínuo. Porque a obra, né? Do Senhor, nós vimos na lição anterior, quando falava de maturidade, né? Vimos que esse processo é da parte de Deus, né? Deus faz o querer e o realizar. E hoje aqui está falando do progresso contínuo da causa de Cristo. Quem pode impedir Deus de agir? Não podemos impedir. O Evangelho, ele não está preso. Ainda que Paulo, naquele momento, estivesse encarcerado, o Evangelho não. O Evangelho estava sendo propagado. Vamos dar uma olhada em Isaías,
capítulo 43, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu achar aqui, Isaías, capítulo 43, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir o agir do Senhor? Quem é que pode parar a pregação do Evangelho? É o próprio Senhor quem diz. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que vai contra o Senhor? O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Não há como, né? Então, enquanto Paulo estava preso, os homens que se revezavam na guarda, eles ouviam o Evangelho. Então, Paulo, ele acabava difundindo, propagando o Evangelho, tanto dentro, por meio dos homens que ouviam, eles se revezavam na guarda de Paulo, quanto pela carta às igrejas. Isso incentivava os irmãos. Ora, se Paulo, o apóstolo Paulo, está encarcerado, nós temos que fazer a nossa parte. Temos também que propagar o Evangelho. É interessante, né, meus irmãos? Muitos ainda não ouviram o Evangelho, né? A própria palavra do Senhor diz, lá em Mateus 24:14, um texto bem conhecido, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 24, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas terá que ser pregado o Evangelho do Rei para todas as nações, para a glória do nosso Deus e nosso Pai. Mas o que tem acontecido hoje? O que tem acontecido é que as igrejas estão, não todas, pregando para crente. E a gente vê uma recomendação do apóstolo Paulo em Romanos 15, capítulo 15, verso 20. O apóstolo Paulo fala assim, palavra do Senhor, né? Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, é o pregar para crente, né? Pescar em aquário dos outros, aquário alheio, como se diz, né? O objetivo é a pregação do Evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo. Irmãos, para finalizar, o último tópico aqui dessa lição fala do efeito revolucionário do Evangelho. O efeito revolucionário, a salvação em primeiro lugar. Aqui. Vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o primeiro ponto é salvação. Isso é um efeito revolucionário. Mas o que envolve a salvação? Nova criação, perdão dos pecados. Então, uma série de eventos por conta da salvação. Mas o que nos concerne aqui nessa lição é a salvação especificamente, até mesmo porque o versículo ele aborda diretamente esse tema, fala da salvação, que Paulo não tem vergonha, que Paulo é totalmente comprometido, que Paulo, evidentemente, ele está imbuído dessa missão. Ele fala que o viver é Cristo, então ele está totalmente convicto, né, daquilo que ele foi chamado, né, dessa missão, desse propósito específico dele. E ele fala, olha, o efeito, né, aqui, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Não fazendo aí acepção de pessoas, né? E o impacto desse evangelho, né, do evangelho do reino, é muito grande, se percebe
na sociedade. Então, quando o evangelho realmente entra, né, as pessoas recebem o evangelho, há uma mudança muito brusca na sociedade, porque é uma mudança de mentalidade. É a mentalidade do reino que passa a, a, a ser priorizada. Né? Então fala assim, vamos dar uma olhada em Atos 17, capítulo 6. Hoje a gente passeou muito pela Bíblia, né? Atos, capítulo 17, verso 6. 17, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Ou seja, está havendo um movimento. Esse movimento é por conta do Evangelho. Né? Esse Evangelho é o Evangelho do Reino. Meus irmãos, a lição ela propõe para nós mostrar esse grande desafio, né, que é a pregação do evangelho, evangelizar, né? E isso é importante a gente salientar que é capaz de transformar vidas e transformando vidas mudamos a sociedade, tá bom? Então ficamos por aqui, mais uma lição e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a gente tira algumas dúvidas presencialmente, tá bom? Fiquem na paz.